Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Vivendo o sobrenatural de Deus. Aprenda a viver o sobrenatural de Deus. Nós vemos em várias passagens das Escrituras o povo de Deus vivendo o sobrenatural. Vemos Enoque sendo transladado, a roupa e a sandália que não envelhecia no deserto, a nuvem e a coluna de fogo, o maná, o sol parou quando Josué pediu as muralhas de Jericó, Elias declarou e não choveu por 3 anos e meio, e foi sustentado no ribeiro por um tempo por couvos, a farinha que não se acabou da botija, e o azeite não faltou da viúva de Sarapta. Lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela, o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha e saíram ilesos. Daniel, quando estava na cova dos leões, Davi, o gigante Golias, A ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e peixes, a cura de cegos, coxos e leprosos, a passagem do Mar Vermelho a seco, as pragas no Egito, água jorrando da rocha. Estou citando alguns de vários acontecimentos sobrenaturais que aconteceu no Antigo e no Velho Testamento, pois isso nos dá a certeza que Deus quer que nós viva o sobrenatural dele. Mas para que isso aconteça, precisamos ser corajosos. Precisamos aprender a viver no sobrenatural de Deus. Não podemos nos abalar diante das circunstâncias, mas devemos crer que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Se você crê e estiver disposto a caminhar com Deus, Ele se revelará em sua vida, demonstrando que todo o poder está em suas mãos e te dará a vitória diante de todos os inimigos, ou seja, diante de todas as circunstâncias e provações. Para alcançar o sobrenatural de Deus, é necessário que sejamos obedientes a Deus. Obedecer ao nosso Deus totalmente. Elias obedeceu a Deus e foi para Sarepta. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demorar-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Elias seria sustentado mais uma vez de uma forma sobrenatural. Levanta-te e vai a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele o chamou e lhe disse: Traga-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. A obediência da mulher à palavra profética de Elias produziu prosperidade em sua casa. Foi então ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram a ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Lembre-se, a obediência precede a bênção. Você tem que ter uma decisão, ou melhor, você muitas vezes tem que fazer uma escolha. Isso também nos leva a viver um sobrenatural de Deus. No barco estavam os 12 discípulos, mas apenas um andou sobre as águas. Apenas Pedro, nesse momento, viveu o sobrenatural. Os outros apenas foram telespectadores do sobrenatural, ou seja, assistiram. Nós temos 2 escolhas: viver nossas próprias experiências,
sobrenaturais ou viver as experiências sobrenaturais das outras pessoas, ou apenas querer contar as experiências dos outros. Pedro decidiu viver a sua própria experiência. Pedro decidiu e falou: Jesus, eu quero. O Senhor falou então a Pedro: venha. Para decidir é preciso renúncia, para viver a vontade de Deus. Lembre, em Deus você só ganha, pois em Deus, quando você perde, é que você ganha. Ou seja, você precisa abrir mão da sua vida para ganhar uma vida sobrenatural. Decida ir mais alto, mais perto do Pai. Deus nos chama para viver uma vida sobrenatural em sua presença. O que significa sobrenatural? Que excede as forças da natureza, fora do natural ou do comum. O sobrenatural de Deus é algo extraordinário, algo muito grande. Esse sobrenatural só é conhecido através da fé. Para viver o sobrenatural de Deus, é necessário ter fé totalmente nele. Elias clamou ao Senhor e rogou que Deus ressuscitasse o filho da viúva. E estendeu-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou-se a entrar nele e reviveu. Elias experimentou o milagre de Deus porque exercitou sua fé. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível àquele que crê. Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Lembre-se, sua fé determina e respalda sua conquista no sobrenatural. Se o problema é a falta de fé, como resolver isso? Desta vez é o apóstolo Paulo quem nos responde. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Simples assim. Busquemos a fé ouvindo e lendo a palavra de Deus. Somente assim a nossa fé aumentará e assim acreditaremos mais no poder de Deus sobrenatural. Assim colocaremos em prática o que ouvimos e os milagres nos seguirão. Pois, como está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 ao 18, os sinais seguirão aqueles que crerem. Deus nos chamou para vivermos o seu sobrenatural. Ele deseja que todos nós experimente grandes milagres e conquistemos uma vida espiritual abundante. Deus tem coisas grandes e ocultas preparadas para todos nós, assim como diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invocai-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tente colocar em prática cada ensinamento desse e comece a viver o sobrenatural de Deus.